Bom dia, pessoal! Vamos começar aqui com a nossa primeira videoaula, né? Por conta do coronavírus. E nós temos um novo conteúdo, que são soluções. Nessa aula nós teremos uma introdução, os tipos de soluções, né? E uma breve explicação sobre cada uma delas. Vamos seguir, então. O nosso Big Circle, né? Então, vamos lá. Por quê? Qualquer tipo de mistura pode ser considerado uma solução? Então, essa é a pergunta que a gente vai responder nessas aulas de introdução aí. Como, né, através de videoaulas, fóruns e práticas, a gente pretende trazer alguma aula prática para vocês fazerem em casa ou a gente fazer um vídeo explicativo, demonstrativo, beleza? E o que, né? Soluções, introdução. Bem, lembram lá no primeiro ano, quando a gente falava sobre soluções? A gente falava que a gente tinha que ter um soluto e um solvente, né? O soluto era o que seria dissolvido, e o solvente é o meio em que ele iria se dissolver, né? Bem, agora a gente vai chamar elas também pelo nome de dispersões. Eu posso ter 3 tipos de dispersões. Eu posso ter um coloide, né? Que é, por exemplo, a neblina. A gente sabe que tem partículas ali. E o meio delas é o ar, né? E assim, a gente não pode visualizar elas. O que acontece? Por exemplo, na neblina, a gente tem gotículas de água no ar. E quando a gente consegue ver isso? Quando nós temos um feixe de luz. Quando a gente abre a janela, entra o sol e a gente consegue ver as partículas de água, poeira mesmo, no ar, pairando, né, sobre o nosso quarto, sobre a nossa casa. Também nós temos suspensões, né? Suspensões são as misturas heterogêneas, né? A gente consegue visualizar a olho nu os componentes que compõem ela. Então, aqui no caso, eu coloquei água e azeite, mas, por exemplo, água e areia. Tudo que a gente consegue ver os componentes que possuem fases, a gente vai chamar agora de suspensões. E as soluções, como nós conhecemos, são misturas homogêneas, nós vamos dizer assim. Aqui eu falei do soro fisiológico, podemos ter o achocolatado também. Então, tudo que for uma mistura homogênea, a gente vai chamar de soluções agora, beleza? Outro meio de classificar elas é pelo tamanho da partícula, né? Da partícula que compõe a mistura, a solução. Então, por exemplo, de 0 a 1 nanômetro é muito pequeno, certo? Eu não vou conseguir enxergar de forma alguma, né? A gente tem microscópios muito avançados ultimamente, então possa ser que a gente consiga enxergar. Mas o tamanho dessa partícula é muito pequeno. Então, de 0 a 1 nanômetro, a gente vai falar que a gente tem uma solução, uma mistura homogênea. De 1 nanômetro a 100, nós vamos ter uma dispersão coloidal. Lembra? A gente não consegue visualizar ela, mas em meio a um feixe de luz, em meio à luz, eu consigo enxergá-la, beleza? Então, de 1 a 100 nanômetros, a gente vai ter uma dispersão coloidal. A partir de 100 nanômetros, a gente já consegue, de certa forma, enxergar a olho nu, ou com microscópios não tão avançados. Então, essas misturas, a gente vai chamar elas de suspensões, que são as nossas misturas heterogêneas, tudo bem? Aí, aqui, ó, eu trouxe um comparativo, vai que aparece um exercício para vocês sobre isso. Então, ó, 1 nanômetro é igual a 10 a menos 9 metros, beleza? E aqui eu trouxe para vocês compararem com 1 milímetro. Então, 1 milímetro é igual a 10 a menos 3 metros, que no caso seria 1000, né? Então, olha só como 1 nanômetro é um número muito pequenininho, gente, ó. Isso daqui é um nanômetro. É um número muito pequeno, certo? Então, é igual ao mol, né? Que é um número minúsculo.
né? O nanômetro não é tão minúsculo, né? Mas é pequeno. Então, assim, quando a gente pedir alguma questão que caia em nanômetro, anotem isso daqui no caderno de vocês, beleza? Certo. Agora a gente vai falar de cada tipo de dispersão. Então, aqui, ó, nós temos as dispersões coloidais. Eita. São soluções que se tornam visíveis um feixe de luz. Então, quando eu coloco uma lanterna, eu posso ver uma lanterna no teto, por exemplo, no ar da minha casa, eu vou conseguir ver que eu tenho gotículas ali no ar. Eu vou ter algumas gotículas de água, vou ter também poeira, certo? E, de certa forma, eu consigo enxergar elas, porque o tamanho dessas partículas não é tão pequeno, eu consigo visualizá-las a olho nu, submetidas a um feixe de luz, beleza? Como que nós vamos chamar as partículas das dispersões? Nós vamos chamar de micelas. Lembram da água micelar? As meninas, né, que é 5 em 1, tira maquiagem, tonifica, regula o pH da pele. Então, nele nós vamos ter uma dispersão coloidal, né? Por isso que a gente vai chamar ele de, como fala? Água micelar. Beleza. Prometo que eu vou melhorar na próxima aula, pessoal. A gente pode classificar essas dispersões coloidais. Aí, lembra que nós tínhamos o soluto e o solvente, né? Nas dispersões coloidais, a gente vai mudar um pouco o nome. A gente vai ter o disperso, como se fosse soluto, e o dispergente, que é como se fosse solvente. Então, aqui, ó, se eu tiver uma dispersão coloidal, gás com gás, não dá. Eu não tenho como o meu gás ser um meio de dissolver o outro gás, entendeu? Ele pode ser o solvente de um líquido ou de um sólido. De um gás, não. Beleza? Então, vamos lá. Quando eu tenho um gás e um líquido, eu vou ter um aerosol líquido, beleza? Eu não vou pedir muito essa classificação, é só para vocês saberem mesmo. Gás sólido, um aerosol sólido. Aí depois a gente vai pro como o líquido sendo dispergente, né, o solvente. Então, líquido com gás, a gente vai ter uma espuma líquida, né? O líquido com líquido, a gente vai ter uma emulsão, que também é um nome comum para nós, né? O líquido com sólido vai dar um sol. E aí, nós vamos pro gasoso, sendo o solvente. Então, não. Aqui, na verdade, era sólido, tá, pessoal? Então, um sólido com gás vai formar uma espuma sólida, né? E o sólido líquido vai formar um gel, que também é algo bem conhecido para nós. E sólido vai formar uma sol sólida. Depois eu falo para vocês, eu tenho algum vídeo ou algum texto falando sobre esse sol, beleza? Agora, nós já falamos de dispersões coloidais. Aí, uma coisa importante para falar. Eu posso classificar ela também, em algumas questões ele pode trazer, que de acordo com a afinidade com a água. Então, eu posso ter dispergentes hidrofílicos, porque eles têm afinidade com a água. E hidrofóbicos. Que não possuem afinidade com a água. Beleza? Anotem isso também no caderno de vocês. Bem, agora nós vamos para as suspensões. As suspensões a gente não tem muito o que falar, né? São os nossos sistemas heterogêneos. E as partículas delas são grandes, né? Então a gente consegue ver por um microscópio e até mesmo a olho nu, beleza?
E soluções. Soluções, então, nós temos que é um sistema homogêneo, em que nós temos o solute e o solvente. E lembra aquele negócio que a gente falava do achocolatado? Então, tipo, quando o meu leite tá quente, o meu soluto vai dissolver mais rápido, né? Então, assim, as soluções, nossos sistemas homogêneos, eles vão depender da temperatura e da concentração, tá? Depende da temperatura e da concentração. Não que as dispersões e as suspensões também não. Porém, no que eu tenho maior efeito, em que, tipo, vai fazer uma mega diferença a temperatura e a concentração, é nas soluções, beleza? Como que eu classifico elas, né? Eu posso ter uma solução sólida. Lembra que a gente falou isso no ano passado? Que são, por exemplo, o bronze, né? Que eu tenho cobre com níquel, é uma mistura, é uma liga metálica, né? São dois ferros fundidos em um. Então, isso é uma solução sólida. Solução gasosa, né? Solução gasosa, deixa eu pensar um exemplo que eu posso dar pra vocês. Deixa eu ver. Depois eu prometo que eu trago. Solução gasosa, deixa eu pensar. Não vou deixar passar. Acho que no nosso próprio ar, né, nós temos uma solução gasosa, né? Nós temos nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e argônio, né? Então, de certa forma, é uma solução gasosa. Solução líquida, né? Aí como a gente conhece, por exemplo, água oxigenada, o álcool etílico, entre outros. E também nós vamos ter gases em líquidos. Gases em líquidos, um exemplo seria o mar, de certa forma. E tudo que... o aquecimento global, por exemplo. Mas acho que a água em si, a gente vai ter muitos sais minerais em forma gasosa que estarão lá, como o CO2 e o oxigênio. Então, que são essenciais para a respiração dos peixes, né? Então, um exemplo é a água do mar. Sólido líquido, aí a gente traz, tipo, água boricada, né? Que a gente tem o ácido bórico e água. E acho que é isso. Bem, nossa aula já deu 12 minutos, eu vou finalizando por aqui. Vou colocar alguns exercícios para vocês no nosso fórum, para vocês resolverem, para vocês fazerem essa classificação das soluções, beleza? Próxima aula, a gente já entra um pouco em como fazer uma solução, e aí a gente já entra um pouco em cálculo, beleza? Só que tem fórmulas, prometo que vai ser menos chato que estequiometria, tudo bem? Tchau, pessoal, até mais.